sou professora. Olá, gente, sou a professora Luana, sou professora de Geografia e hoje vamos dar continuidade, né? Vamos falar sobre a geografia agrária, a geografia do espaço rural, tá? Vamos entender hoje a função social da terra, para que a terra serve. Vamos ver, né, as questões ambientais que envolvem a terra, né, a expansão agrícola, os interesses. Vamos dar continuidade a essa etapa, tá? E aí, né, vamos a Terra, né, ela pode ser entendida como uma condição para a sobrevivência humana, tá? Porque ela é fonte, né, é fonte básica de geração de alimentos, tá, gente? E a sua divisão é considerada desigual, tá? A gente vai ver, né, que a distribuição das terras no Brasil, ela historicamente ela é desigual, tá certo? E a gente tem essa uma grande propriedade de terra na mão de muitos, que a gente chama, né, de latifúndios, que são grandes propriedades de terra que estão concentradas na mão de poucos, né? E eles têm as melhores terras, né, os melhores solos, e as pessoas que realmente precisam, que vivem dali, né, que tira a sua vida tira a sua vida e sua renda dessa terra, né, fica com os piores solos. A gente sabe que para ter uma agricultura, né, é favorável, precisa ter mecanismos, principalmente, né, um solo que não seja tão degradado, um solo fértil que contenha nutrientes, minerais, para fazer a sua colheita, para ter produção, tá certo? E segundo, né, segundo alguns dados do IBGE, tá? 3% das propriedades rurais, que são esses latifúndios que a gente está vendo, os grandes latifúndios, né? Eles ocupam a maior parte da extensão territorial agricultável no Brasil, tá? Então é pouca gente para muita riqueza, tá certo? E aí, todo trabalho, né, tem a sua organização social do trabalho, tá? E as propriedades rurais brasileiras apresentam não só tamanhos, tá, diferentes, mas também apresentam a organização do trabalho. A primeira delas é a mais conhecida, é a agricultura familiar, tá? Que tem como característica a mão de obra composta por integrantes da família, que são os próprios proprietários de sua terra, tá? E como a gente vê aqui, né? Nessa agricultura familiar, as terras passam de pai para filho, como acontece, e eles cultivam várias espécies, né? Vários produtos, como alface, né? Feijão, milho. Muitos deles utilizam, né, dessa agricultura para a sobrevivência, né? São agricultores de subsistência, né? Tira da terra o seu próprio alimento, né? E como que sobra, vende só para subsistir, né? Tanto que a gente vê que o campo composto pela agricultura familiar não é um campo que tenha riqueza, né? É muito difícil você ver um agricultor familiar que tenha um carro, né? Que tenha uma Lamborghini, é bem diferente, né? Muitos deles não tem nem às vezes não tem nem transporte, né? Para a colheita, tá? Para levar as colheitas de um canto para o outro, tá certo? Já nas grandes propriedades, tá? Onde, né, se pratica o agronegócio, principalmente, né? É onde a mão de obra é aquela mão de obra contratada, que tem, né, como a gente vê aqui, né, tecnologia, né, altamente mecanizada. Opa, desculpa, altamente mecanizada, tá? Por muitas vezes, como ele tem muitas terras, ele só cultiva uma única espécie, né? E são conhecidos por utilizar muito agrotóxico, tá? Agrotóxicos, gente, são venenos, tá, gente? É veneno que coloca no plantio para que não seja devorados por pragas, né? Que eles dizem pragas, que são coisas naturais do campo, tá? E esses alimentos vêm para nossa mesa, né? Alimentos que são contaminados por veneno, né? Que podem causar câncer e outras doenças, tá certo?
Outra coisa também, né, essas empresas, né, que a gente pode chamar de empresas, não pode chamar de agricultores, e principalmente agronegócio, utilizam muita parte da água, né, 70% da água é consumida pela agricultura, tá, pela agropecuária, tá. É interessante também ressaltar que é na agricultura familiar que, que garante, né, os abastecimentos de produtos básicos, né? E como eu falei, né, não geram muita renda, né, os produtores, porque eles não são cultivados pelos grandes empresários do agronegócio, tá? Então, esses grandes latifúndios, essas grandes propriedades, né, são destinados à produção em larga escala, né, larga escala de mercadoria e principalmente são destinadas ao mercado externo, tá? Então, o Brasil, né, no agronegócio, nessas grandes propriedades, eles produzem muita soja, muito algodão, muito milho, tá? E teve até, vale ressaltar que teve uma lei de terras, tá, no Brasil, que isso lá em 1850, tá, que foi promulgado, né, tipo, era tipo uma reforma agrária que dividia as terras, mas não deu muito certo até hoje, né, tentam essa luta da divisão social, né, das terras, tá. Além disso, né, além disso, tem as questões ambientais, tá, principalmente que a gente vai ver agora, né. Quando teve a expansão da fronteira agrícola, que a gente viu, né, o pessoal indo para a região centro-oeste, né, principalmente na década de 60, né, teve uma expansão muito grande da fronteira agrícola, tá? E essa fronteira agrícola é onde delimita, né, as atividades no meio rural e o local onde praticam as atividades pecuárias, tá? Isso começou a ser delimitado lá na década de 60, onde teve aqueles movimentos migratórios internos que a gente já viu na aula passada, tá? Nas aulas anteriores. E o avanço dessa fronteira agrícola foi para a região centro-oeste, tá? Essa região onde predomina o cerrado, tá? E hoje, né, o que está acontecendo? Hoje, essa expansão está indo para a Amazônia, tá? E consigo traz sérios problemas ambientais, tá, gente? Principalmente, né, o principal deles é o desmatamento, tá? Que é uma prática bem comum, tá? Principalmente para a realização da agropecuária, né? Onde é retirada toda a cobertura vegetal, é retirada a vegetação, tá? E faz reduzir a biodiversidade, né? Aumenta os processos erosivos, tá? Diminui os nutrientes do solo, tá? Faz assorear, né, os rios, né? Os rios eles vão ficando assoreados, tá? Então traz diversos problemas ambientais. Além desses problemas, tem os insumos químicos que já são jogados nessas plantações, né, como fertilizantes, inseticidas, que são conhecidos como agrotóxicos, né, como eu já falei anteriormente. E eles causam contaminação tanto do solo como do alimento que a gente vai comer e da água, tá, gente? E esses insumos, como é que ele vem parar, né, no nosso na nossa água, né, na nossa comida, né? Eles são trazidos, né, eles são transportados pela chuva, tá certo? Uma parte, né, ela infiltra no solo, o solo ele tende a infiltrar a, a água, tá? E a outra parte é levada até os mananciais, beleza? E aí, desde 2008, né, já faz mais de 10 anos que o Brasil usa, o Brasil foi o país que usa mais agrotóxicos do planeta, tá? Beleza? Vamos lá. Na década de 60, né, como a gente viu essa expansão da fronteira agrícola, né, teve um negócio chamado Revolução Verde, tá? Essa Revolução Verde foi conhecida, tá? Porque na década de 50 iniciou, né, nos Estados Unidos e em outras regiões do mundo, tá? A implementação, tá, de novas tecnologias na agropecuária, tá? E depois de 10 anos chegou no Brasil.
E essa implementação de tecnologias, tá, ficou conhecido como Revolução Verde, tá certo? E a indústria, né, principalmente a indústria química, ela desenvolveu diversas coisas. O principal deles é os agrotóxicos, tá? Além disso, eles criaram sementes, né, que são mais resistentes à doença, às pragas e até os próprios, né, ao próprio veneno, tá? Além disso tudo, né, a indústria mecânica também, né, ela desenvolveu diversos equipamentos para o plantio, principalmente, tá, a criação de animais e a colheita, tá certo? Olha aqui, ó, como eles são jogados. Nessa imagem mostra, né, os trabalhadores, né, a gente vê que é uma pequena quantidade, né, jogando. Isso é veneno, tá, gente? Veneno diretamente nas plantações, tá? Então, a Revolução Verde, né, ela tinha uma proposta, né, de adoção do mesmo padrão de cultivo em todos os lugares do mundo, tá? E isso sem considerar, né, desconsiderando os fatores e as variações naturais, né, como o clima, a fertilidade natural do solo, tá? Então, outra coisa também é que esses donos de grandes, esses latifundiários, né, os donos dessas propriedades gigantescas de terra, eles só cultivassem uma espécie, né, uma espécie também que era uma forma de padronizar. E essa Revolução Verde, gente, ela foi estimulada, tá, por meio de políticas públicas, tá, principalmente naquela época, na década de 60, a gente estava num governo militar no Brasil, tá, era a ditadura militar, estava no poder o Castelo Branco, tinha saído, né, o João Goulart, né, que vocês vão ver isso em história, talvez, né, tinha saído o presidente João Goulart e estava na presidência, tinha acontecido o golpe de 64, quem estava na presidência era o Castelo Branco, então teve vários investimentos militares para a expansão agrícola, principalmente na região centro-oeste, né? E hoje o bioma cerrado, que é o maior bioma, né, daquela região, ele está desmatado, ele não tem mais a vegetação originária, tá? Por conta desse desmatamento, tá? Olha aqui, mais veneno. E olha como esse trabalhador, ele tá sem nenhuma proteção, né? Sem nenhuma máscara, sem nenhuma luva, né? Ele tá lidando diretamente com veneno. Teve uma pesquisa, né, na cidade de Limoeiro do Norte, que uma médica, né, ela fez uma pesquisa que a água ela tava, da região de Limoeiro do Norte aqui no Ceará estava contaminada, tá? E tinha aumentado 36% da incidência de câncer, né? As pessoas estavam pegando câncer por causa da água contaminada de veneno, tá? Então ele foi proibido aqui no Ceará, né? Esses aviões que jogam, isso não é água, tá, gente? Isso é veneno. Isso é veneno puro e vem para nossa mesa diariamente, tá? Por isso que é bem indicado a gente lavar bem os alimentos, principalmente por causa do veneno que tem neles, tá certo? E o agro, gente, ele não é tech, ele não é pop, ele é tóxico, tá certo? É uma propaganda que passa da Rede Globo, né, diariamente sobre a importância do agronegócio, mas quando a gente entende e estuda a fundo como ele é perigoso e danoso à nossa saúde, a gente vê que a tecnologia, né, ela não precisa, né, de tudo isso para poder alimentar uma população, tá? Ela acaba matando, né, em vez de alimentar. Tá? E aqui, né, além disso, né, nas áreas onde implantaram técnicas agrícolas, né, consideradas modernas, teve, né, a chegada, né, de agroindústrias, teve a biotecnologia, né, os produtos transgênicos, tá? Então, a agroindústria, né, tecnicamente, né, ela adotou, né, esses equipamentos agrícolas, né, esses agrotóxicos, né, e ela tem o objetivo, né, de transformar os gêneros agrícolas e pecuários em produtos industrializados. Então a gente está vendo aqui eles colocando, né, os produtos dentro de uma latinha,
tentando deixar o natural industrializado, né? E aí vai cheio de conservantes, uma coisa que era para ser saudável, vai cheio de conservantes, tá? Outra coisa também muito importante foi, que é bom vocês saberem, a biotecnologia, tá? Eles, é o desenvolvimento, né, de técnicas voltadas para o aprimoramento das características de organismos vivos, como animais, né, os vegetais, tentando torná-los ainda mais produtivos. Tá? E aí fazia, né, é possível cultivar plantas independente do seu clima, independente do seu solo, tá? Porque ela aguentaria, né, ela se tornaria resistente. E, né, meados na década de 90, né, chegou a produção manipulada, olha aqui a agroindústria, gente, os transgênicos, tá, gente, os organismos geneticamente modificados, tá? E eles acabam mudando o gene do organismo, né, dessas espécies, desses alimentos que chegam à nossa casa, tá? E eles utilizam sementes transgênicas, tá? E aí tem uma mudança no DNA, tá certo? E eles modificam algumas sementes, tá? Para não se reproduzirem. Alguns alimentos, gente, ele é um prejudicial, né, à saúde, apesar de que a insulina, né, não sei se vocês sabem, as pessoas diabéticas, elas tomam insulina, e ela é feita transgenicamente, tá? Ela é um organismo geneticamente modificado, né? Todos os alimentos, ele é obrigatório ter esse símbolo aí, né, que é o símbolo do transgênico, né, mostrando, tá? E os principais cultivos transgênicos permitidos no Brasil é o milho, o feijão, tá? A soja. Outra coisa, né? O que são, né? O que são esses cultivos transgênicos, tá, gente? Podemos entender nesses cultivos transgênicos como aqueles em que as plantas foram modificadas geneticamente, né? Por meio da introdução de gene ou de um grupo de gene em um organismo, tá? E eles podem ser de outra variedade. Aí vocês têm que lembrar, né, que toda espécie ela tem seu reino, ela tem seu gênero, tá? Então ela modifica todo o gene de uma espécie, tá? E quais são os principais impactos, né, desses transgênicos na agricultura? Né? A utilização dessas sementes modificadas envolve uma utilização de um pacote tecnológico, tá? Como máquinas de insumos, e acaba jogando veneno, tá? E aí, além disso, é muito caro, tá, gente? É muito caro, e esses insumos químicos, né, traz sérios problemas ambientais, tá certo? Então, por hoje é só. E espero que vocês tenham gostado, entendido, e até semana que vem. Tchau, tchau.